Saber se vale a pena ou não trabalhar como entregador do Mercado Livre é uma das perguntas mais comuns que aparecem aqui no canal. Eu já trouxe vídeos com esse tema para vocês, mostrando pontos positivos e pontos negativos, falando para vocês analisarem esses pontos e chegarem nas suas próprias conclusões, na sua própria conclusão, se vale a pena ou não você trabalhar com essa plataforma. Porém, eu resolvi perguntar isso para o ChatGPT, mas não o ChatGPT normal, o gratuito, né, que a maioria do pessoal utiliza. Resolvi fazer essa pergunta para o ChatGPT Plus, porque ele tem uma capacidade maior de análise e com isso ele traz respostas melhores para a gente. Ele me trouxe diversos cenários, com carro próprio, com carro alugado, com veículo financiado. Eu achei as respostas muito interessantes. Ele foi bem direto, ele respondeu se vale ou não a pena, ele trouxe essa resposta pronta, tá? Eu vou trazer esse conteúdo para vocês agora. Para começar, a pergunta que eu fiz para ele foi: pesquise os atuais custos de mercado e me retorne quanto de capital de giro e fluxo de caixa uma pessoa precisa ter para começar a trabalhar como entregador no Mercado Livre hoje. Ele falou que ele ia montar uma estimativa, né, prática por cenário, moto própria, carro própria e veículo alugado. E ele respondeu que também deixaria claras premissas para adaptar a sua cidade, ou seja, a realidade, né? A primeira conclusão já aparece. Como o Mercado Livre paga semanalmente, o maior problema não é esperar um mês para receber, mas bancar combustível, alimentação e eventuais devoluções por cerca de 10 a 14 dias. A reserva para manutenção é o que mais separa um começo sustentável de um caixa que quebra na primeira oficina. Aqui ele considerou 14 dias, eu vou explicar já já o porquê que ele considerou isso daqui, tá? Então, para uma moto própria, ele considerou capital de 3 a 4 mil reais mínimo e o recomendado de 5 a 7 mil. Moto própria sem considerar você adquirir essa moto, tá? Ele colocou que considerando 8 de julho de 2026, porque foi a data que eu fiz essa pesquisa juntamente com ele aqui, tá bom? E para carro próprio, de 6 a 8 mil reais o capital mínimo que ele recomenda, mas o recomendado dele é de 8 a 12 mil, tá bom? E ele colocou aqui ainda, esses valores não incluem compra, financiamento ou aluguel do veículo. Também não incluem as despesas pessoais do entregador, ou seja, tudo isso aqui só para atividade. É bem assustador, né? É bem assustador mesmo até, mas vamos continuar aqui. O Envios Extra exige veículos de até 15 anos, e aqui ele colocou os requisitos, né, que o Envios Extra exige, e ele colocou que a divulgação oficial fala em ganhos de até R$ 240 reais por dia. Isso aqui porque é o que é informado no site do Envios Extra mesmo, tá bom? Tem essa informação de que os ganhos são até R$ 240 reais por dia e ele começou a considerar este valor aqui de faturamento de R$ 240 reais por dia em todas as outras respostas que ele vai me dar aqui, exceto quando eu comecei a alimentar ele com outras informações e vocês vão ver também que eu alimentei ele com outras informações aqui também, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar. O que ele considerou que é importante você ter para começar, tá? Investimento de preparação, considerando que você já tem a moto, beleza? A mochila, um baú de 80 litros, de 300 a 800 reais. Suporte de celular, de 40 a 100 reais. Power bank ou carregador, de 80 a 180 reais. Capa de chuva e equipamentos básicos, de 100 a 300 reais. Revisão inicial, de 400 a 1.200 reais. E o primeiro DAS e o plano de internet. O DAS, para quem não sabe, é justamente a mensalidade do MEI. É o guia MEI que você precisa pagar, tá? De 140 a 160 reais. Então, um total de preparação de 1.060 a 2.740 reais para você começar considerando que a sua moto está paga, sem considerar que você vai pagar a prestação da sua moto. Aqui ele fala por que ele considera o capital de 14 dias, tá? O pagamento costuma ser semanal, entre quarta e sexta-feira, referente ao trabalho da semana anterior. Então funciona da seguinte forma: você trabalhou ali de segunda-feira a domingo, fechou a semana. Aquela semana que você trabalhou, você vai receber na outra semana, entre quarta e sexta-feira. Então dá um intervalo de quase 14 dias. Por isso que ele considerou que é necessário você ter um capital de 14 dias de operação que você começa a receber. Então é necessário você ter um capital para esses 14 dias, para você custear, né, esses 14 dias, para depois você começar a receber os valores ali e começar a fazer o giro do seu dinheiro. Beleza? Mas embaixo aqui ele colocou os gastos que você precisa para fazer uma operação dessa, né? Que é com gasolina, entre 450 a 700 reais, alimentação e pequenos gastos, 200 a 350, internet e DAS, 140 reais, reserva para pneu, óleo, relação ou freio,
de 800 a 1.200 reais, e aqui é o seguinte, tem duas informações aqui que eu considero duplicado dele, tá? Por exemplo, internet DAS e a sua reserva de manutenção de 800 a 1.200, a gente pode perceber que ele somou isso tanto quanto inicial quanto para fluxo de caixa. O que eu considero aqui é, você não vai gastar duas vezes em 14 dias o plano DAS e o plano de internet, você não vai gastar isso. Então, eu considero esses até 1.200 aqui e o plano DAS e depois esses outros dois aqui, eu considero duplicado, tá? Você vai gastar isso daqui uma vez só. Então, talvez a conta dele pode ter ficado inflada por conta disso. Pelo menos é a observação que eu tive, tá? Se você teve uma observação diferente da minha, deixa aqui nos comentários pra gente, beleza? Mas continuando aqui, a gasolina comum estava em R$ 6,61 no Brasil e R$ 6,28 em Minas Gerais, na pesquisa oficial da ANP de 28 de junho a 4 de julho. Ele colocou aqui Minas Gerais, que é o estado aqui onde eu moro, né? Já no fluxo de caixa mensal, ele colocou 22 dias de atividade. Eu já trouxe alguns vídeos para vocês aqui mostrando suposições aqui nessas simulações de faturamento. A gente considera ali entre 20 a 25 dias de atividade. Ele considerou 22 dias, né? Então tá mais ou menos dentro do que a gente sabe que é a realidade aí, tá? Então, com 22 dias de atividade, você pode ter um faturamento bruto de R$ 3.080 a R$ 3.900 reais. Por que ele considerou isso daqui? Porque o Mercado Livre fala que os ganhos são de até R$ 240 reais por dia se você tiver 3 percursos. Então, ele considerou esses dois cenários aqui por isso, tá bom? Aqui gastos com combustível, reserva de manutenção, DAS e MEI, internet e o seguro, equipamentos e imprevistos. Então, no cenário conservador dele, você vai lucrar R$ 845 reais no final do mês, ou seja, menos de um salário mínimo. No bom cenário, R$ 2.555 reais. Isso aqui trabalhando com moto própria, tá? Sem contar moto financiada, moto própria, beleza? Nessa observação que ele deixou isso mais bem detalhado. Um cenário intermediário, faturando aproximadamente R$ 150 reais por dia, deixaria perto de 1.500 a 1.800 mensais, no caso aqui de lucro, né? Antes das despesas pessoais e da parcela da moto, ou seja, você precisaria, com um valor entre 1.500 a 1.800, pagar suas despesas pessoais e também pagar a sua moto, tá? Essa é a análise do ChatGPT, tá bom? Agora, começando com o carro próprio, né? Com carro próprio. Investimento de preparação, suporte carregador de celular, caixas organizadoras e cintas, revisão inicial, primeiro DAS internet, o total de preparação de R$ 1.160 a R$ 3.260 reais, considerando que você já tem o seu carro, né? Para carro de entrega, a revisão inicial deve considerar principalmente pneus, freios, óleo, sistema de arrefecimento, suspensão e bateria. Trocas de óleo de carros populares aparecem na faixa de R$ 120 a R$ 280 reais, enquanto revisões de freio podem variar de R$ 250 a R$ 600 reais, sem contar os pneus ou reparos maiores. Vamos descer mais um pouquinho aqui que vai falar agora sobre capital de giro, ó. Capital de giro do carro, necessidade para 14 dias. Gasolina de 1.100 a 1.800. Alimentação, estacionamento e pedágios. No caso aqui, estacionamento e pedágios, a gente sabe que não entra muito porque estacionamento a gente quase não utiliza. E pedágio, se utilizar, é reembolsado. A questão aqui do DAS é a mesma coisa anteriormente, tá? Eu acho que está duplicado, porque se já está no item para investimento inicial, não tem necessidade de entrar de novo aqui. Então, eu acho que está duplicado essa parte aqui, tá? A reserva imediata para a oficina, achei também um pouco de exagero aqui, porque se você acabou de gastar R$ 2.000 numa revisão inicial, você não vai precisar guardar de novo R$ 2.000 para sua reserva para a oficina, tá bom? É fundamental sim você manter uma reserva para o seu carro, tá? Mas ele colocou aqui reserva imediata para já, tipo, você deixar ali R$ 2.000, R$ 3.000 já para oficina e depois ir colocando uns R$ 100 mensal, alguma coisa desse tipo, tá? Eu achei um pouco exagerado, mas enfim, é o que ele recomendou aqui, né? E uma margem para dias sem rota, de 800 a R$ 1.200. Então, o capital de giro dele recomendado de R$ 4.500 a R$ 6.500, considerando que o seu carro tá pago, tá? Considerando que você já tem o seu carro pago, você não paga, você não vai adquirir um carro que você não tem prestação para você pagar, tá bom? Na observação aqui embaixo ele colocou o custo completo de um carro popular, incluindo combustível, manutenção, seguro, impostos e depreciação,
pode ficar entre aproximadamente 75 centavos e 1,20 por quilômetro. Por isso, olhar apenas o valor abastecido esconde boa parte do custo real. Isso aqui é fundamental, nós já falamos diversas vezes aqui no canal, né, que você precisa saber precisamente qual é o seu custo operacional, tá? Por exemplo, se você sabe que o seu custo geral, está contando manutenção, combustível, tudo, é R$1 por quilômetro, se você faturar 1,50 por quilômetro, você está ganhando 50 centavos por quilômetro. Basicamente isso, tá? Então é fundamental mesmo você saber tudo que você gasta, você ter esse controle de tudo que você gasta para você saber quanto que você está ganhando, tá bom? Mas aqui para baixo a gente pode concluir aí que ele considerou 22 dias, tá? Um fluxo de caixa estimado. E olha só que interessante, ó. Trabalhando 22 dias, né? No faturamento conservador, ele colocou um faturamento de R$ 3.960. E no faturamento bom, ele colocou 5.280. No conservador, ele colocou que você vai ter um prejuízo de R$ 125. Somente no cenário bom que você passa a ter um lucro. Só que olha só, você pode estar numa zona entre um prejuízo e um lucro de 2.655. Então pode variar muito. Pode variar muito. Por isso que até no vídeo passado a gente falou que tem muito entregador que elogia, muito entregador que reclama. Porque realmente pode variar muito, tá bom? Ele colocou pra gente aqui, ó, um cenário intermediário faturando aproximadamente R$200 por dia, tende a deixar algo próximo de R$1.000 a R$1.600 mensais de lucro, dependendo principalmente da distância total rodada e do consumo do carro. Então realmente pode variar bastante e a gente precisa ter o nosso controle financeiro para saber aí quanto que a gente está ganhando. Beleza? Ele colocou aqui mais algumas coisas relacionadas a custos empresariais, tá? E aqui ele colocou minha recomendação final. Para alguém que já possui um veículo em bom estado, no caso de uma moto, não começaria com menos de R$3.000, considerando R$5.000 uma reserva saudável. Para carro, não começaria com menos de R$6.000, considerando R$8.000 a R$10.000 uma reserva saudável. Isso daqui, pessoal, o que ele está considerando? Moto própria. Se você já tem uma moto própria, você tem que ter pelo menos uma reserva saudável, mais 5.000 em caixa. Você tem o seu carro pago e a moto própria também seria a moto paga, tá bom? E considerando uma reserva entre 8 a 10 mil em caixa para começar. Ou seja, eu duvido se tem um entregador sequer que começou a trabalhar realizando entregas e tivesse o carro próprio e R$10.000 em caixa. Até porque se a pessoa tivesse, ela não começaria trabalhando realizando entregas. Eu duvido, né? Duvido muito que tenha acontecido isso em algum lugar do Brasil. Mas, enfim, é o que ele recomenda. Achei um pouco exagerado, tá? Achei um pouco exagerado, mas é o que ele recomenda, tá bom? Descendo mais um pouco, vou começar a mostrar a vocês aqui o que eu fui perguntando ele depois para um ajuste mais real para o nosso cenário. Vamos colocar assim, ó. Coloquei, considerando esses resultados com o custo de vida do brasileiro e potencial faturamento, faça uma análise e me responda. Quanto tempo eu demoraria para ter o retorno desse investimento? Ou seja, se eu tenho o carro pago, se eu tenho a moto paga, e eu vou começar ali com R$10.000 ou com R$5.000, quanto tempo ia demorar para eu ver esses R$10.000 ou esses R$5.000 de volta, tá? E nesse caso, vale a pena investir todo esse capital e ainda considerar o desgaste pessoal para trabalhar nesse mercado hoje em dia, que é o que a maioria do pessoal me pergunta aqui? Olha só, ele respondeu para mim. Minha conclusão direta. Com moto própria equitada, pode valer a pena como renda complementar, transição profissional ou operação temporária. Com carro próprio, dificilmente vale a pena como atividade exclusiva, especialmente quando se contabilizam corretamente manutenção, depreciação, risco de oficina e desgaste pessoal. Comprar, financiar ou alugar um veículo especificamente para trabalhar no envios extra torna o investimento ainda mais arriscado. Em quanto tempo o capital retornaria? Aqui ele classificou entre cenário conservador, intermediário e bom. No caso do cenário conservador, você teria esse retorno em até 8 meses, no cenário intermediário em até 5 meses e no bom cenário em até 3 meses. No caso do carro próprio, ele já colocou que o cenário conservador não há retorno, no intermediário até 12 meses e no bom cenário até 5 meses. Pessoal, a realidade é bem diferente do que a gente imaginava, né? Mas vamos continuar descendo aqui, ó.
o retorno considerando o custo de vida. O salário mínimo brasileiro de 2026 é R$ 1.621. Em março de 2026, somente a cesta básica em Belo Horizonte custava R$ 784,32, consumindo aproximadamente 40% do salário mínimo líquido. O Diese calculou em maio um salário mínimo necessário de quase R$ 8.000 para uma família de 4 pessoas. Se a pessoa precisar retirar apenas um salário mínimo por mês para viver, o cenário muda bastante. Retirando 1.621 mensais para despesas pessoais, ele começou a considerar aqui, ó, moto e carro. Então, olha só, prestem bem atenção nisso aqui. O estudo anterior, ele não considerou você tirando pelo menos um salário mínimo para você. Ele colocou toda a sua despesa no carro, toda a sua despesa, todo o lucro no carro, como se você não fosse comer, como se você não fosse viver, tá? Aí aqui agora ele já considerou você tirando pelo menos um salário mínimo, tá? No cenário conservador de moto, você não recupera esse investimento. No cenário intermediário de moto, você pode demorar até 28 meses ou nunca recuperar esse investimento, tá? E no cenário bom de moto, você demora 8 meses para recuperar. No cenário conservador de carro, você não recupera. No cenário intermediário de carro, você também não recupera. E apenas no cenário bom de carro, você demora 12 meses para você recuperar esse investimento, tá bom? Isso daqui considerando que você vai tirar o salário mínimo para você, tá? É bem assustador, pessoal. Um pouco mais embaixo aqui ele colocou, usando um prolabore mínimo mais realista de aproximadamente R$ 2.100, já incluindo pequenas reservas para folgas e proteção. No cenário de moto, retorno aproximadamente 15 meses. No cenário bom de carro, retorno aproximadamente em até 22 meses. Na moto, com cenário bom, você tem esse retorno em até 15 meses. E no carro, com carro, né, cenário bom, retorno em até 22 meses. Em cenários intermediários, praticamente não existe sobra para recuperar o capital. Olha isso, cara, olha isso. Vale a pena investir? Ele vai responder agora aqui, ó. Com a moto própria é a moto paga, tá? Vale a pena sob algumas condições. A moto já está quitada em boas condições, as rotas são próximas do ponto de coleta, há disponibilidade frequente de percursos, o entregador não depende exclusivamente desse aplicativo, o resultado é acompanhado por quilômetro e por hora e o lucro líquido ultrapassa consistentemente 2.500 a 3.000 mensais, tá bom? Agora, já em relação ao carro, com o carro próprio, geralmente não vale como atividade exclusiva. O carro representa uma relação desfavorável entre capital, risco e lucro. Uma única manutenção maior pode consumir vários meses do resultado. E aqui ele colocou alguns itens dessa manutenção maior que você pode ter. Mais um pouquinho para baixo ele colocou, não considera um bom investimento para quem precisa comprar, financiar ou comprometer a reserva pessoal. Só pode fazer sentido para quem já possui o carro, tem baixo custo de vida e utiliza o Mercado Livre junto com outras fontes de entrega. Foi bem direto aqui, tá bom? Tem algumas análises aqui, se vocês quiserem pausar e ler depois, vocês podem ficar à vontade aí, beleza? Mas o principal ponto que eu quero trazer para vocês aqui é, aqui ele estava considerando ganhos de até R$240, conforme eu falei aqui anteriormente, que é a informação que está lá no Envios Extra, tá bom? Ele está considerando isso. Aí eu fiz uma nova pergunta agora, eu perguntei, se uma pessoa hoje ganha um salário mínimo em um trabalho, ela vai comprar um carro popular sem entrada, parcelado em 60 vezes, para essa pessoa vale a pena, ou seja, para ela começar a trabalhar no Mercado Livre hoje? Ele respondeu, não. Para quem ganha um salário mínimo, esse financiamento é financeiramente inviável. Em 2026, o salário mínimo bruto é 1.621, depois dos descontos, o trabalhador recebe 1.499 líquido, desconsiderando outros descontos. Exemplo otimista do carro zero popular, Fiat Mobi. Ele colocou os valores aqui. Fez um valor aproximado da parcela, olha aqui, ó, de 1.987 a 2.136 do valor da parcela, tá? E mais embaixo aqui ele colocou, as taxas simuladas estão dentro da faixa atualmente praticada por diversas instituições, segundo dados do Banco Central. Porém, sem entrada com baixa renda, a taxa real pode ser ainda maior do que essa daqui que ele colocou, tá? Pode ser uma taxa ainda maior, ou seja, com parcelas ainda maiores do que essas aqui. Lembrando que ele colocou aqui, ó, no máximo, ó, 2,2% ao mês.
a gente está tendo aí crédito subsidiado pelo governo com no máximo a 1% ao mês, 1,1%. Então aqui ele colocou até o dobro disso, tá? Outras conclusões aqui. A parcela sozinha corresponderia a 133 a 142% do salário líquido, mais do que a pessoa recebe trabalhando o mês inteiro, sem incluir combustível, IPVA, seguro, manutenção ou alimentação. Portanto, com renda comprovada apenas de um salário mínimo, a aprovação provavelmente dependeria de outra renda, composição de renda, avalista ou condições especiais, mesmo que se fosse aprovada, continuaria sendo uma operação insustentável. Ou seja, qual que é o problema aqui? Se você ganha um salário mínimo, você não conseguiria nem financiar um carro zero. Isso aqui a gente sabe, né? Porque você não conseguiria comprovar uma renda para você conseguir esse financiamento. Então, isso automaticamente já impediria você de você começar a trabalhar realizando entregas, né? E aqui ele considerou um carro usado de R$45 mil. Em um financiamento de 60 meses sem entrada, o valor da parcela seria algo em torno disso aqui, ó, 1.358 a 1.456, dependendo, né, do que você conseguisse aí de taxa de financiamento. Só que aí aqui embaixo ele colocou, nesse caso, depois da parcela, sobrariam apenas 43 a 141 reais do seu salário líquido. Isso antes de colocar combustível no tanque, né? E aqui ele se fez uma pergunta e colocou uma resposta bem interessante, ó. O carro trabalhando no Mercado Livre pagaria a parcela? Essa é a parte que pode enganar a pessoa. O Mercado Livre divulga ganhos de até R$240 por dia, mas informa que esse valor pressupõe aceitar 3 percursos. Não é uma diária garantida e a disponibilidade depende da cidade, demanda, horário e rotas oferecidas. Trabalhando 22 dias e atingindo o teto divulgado todos esses dias, você faturaria 5.280. Faturamento bruto, tá? No caso aqui é o faturamento. Aqui ele colocou uma simulação para um carro 0 km financiado, né? E basicamente a gente sabe que não ia ter condição você financiar um carro 0 km para trabalhar dessa forma, tá? Mas aqui ele concluiu, ó, mesmo atingindo R$5.280 brutos, sobrariam aproximadamente R$376 por mês, antes de seguro, alimentação, estacionamento, multas, acidentes, dias sem rotas e despesas pessoais. Portanto, ficaria muito complicado você se manter nessa atividade, tá bom? Comprar carro sem entrada para continuar ganhando um salário mínimo não vale a pena. A parcela seria maior ou praticamente igual ao salário líquido. Comprar para abandonar o emprego e viver de Mercado Livre também não vale a pena. O faturamento não é garantido e depois de financiamento e custos do veículo, a margem pode ser negativa ou muito pequena. Manter o emprego e trabalhar nas folgas para pagar o carro, financeiramente arriscado e pessoalmente desgastante. A pessoa assumiria 5 anos de dívida e perderia boa parte das folgas apenas para manter o veículo. Aí aqui ele colocou, qual é a recomendação dele? Ó, a minha recomendação, essa pessoa deveria manter o emprego e evitar esse financiamento. Uma alternativa mais segura seria construir primeiro uma reserva de emergência, juntar uma entrada substancial, buscar aumento de renda antes da compra, considerar uma moto usada e quitada para entrega, desde que os riscos sejam aceitáveis. Testar o mercado com um veículo já disponível na família sem assumir dívida antes de tomar qualquer decisão. Vocês podem ver que a análise aí foi bem completa mesmo, mas todas elas levam para o mesmo lugar, para o mesmo resultado, né? Apesar de ser completa, sempre o mesmo resultado. Tá bom? E aqui ele colocou, comprar um carro popular sem entrada, 60 vezes, ganhando um salário mínimo, não é investimento, é uma dívida que depende de a pessoa trabalhar continuamente para não perder o veículo. Então ele fez essa análise para veículo de passeio, então eu não moldei melhor a questão lá dos ganhos, porque a gente sabe que esses ganhos de R$240 por dia são ganhos aproximados mesmo para quem trabalha com veículo de passeio, tá bom? Considerando que a pessoa pega somente uma rota, né? Então eu não moldei melhor por conta disso, tá bom? Mas eu fiz uma simulação, eu pedi, né, para ele fazer uma análise mais específica considerando Fiorino com outro faturamento, tá? Coloquei aqui. E se a pessoa comprar um carro usado de R$60 mil, coloquei usado 2 vezes, né? Uma Fiorino, por exemplo, e faturar por dia R$300, utilizando a mesma lógica, sem R$1 de entrada no veículo e parcelando em até 60 vezes. Assim valeria a pena? Ele colocou aqui, ó, minha avaliação, ainda não considero um bom negócio nessas condições. Só que aqui ainda não fui mais específico, eu queria ser mais específico ainda, tá? Então eu vou descer aqui,
mostrando aqui caso vocês queiram, né, ver aí depois e tal, mas eu queria ser mais específico ainda. E aí eu fui mais específico ainda na próxima vez, na próxima aqui que eu mandei para ele, tá bom? Agora sim eu fui tão específico quanto eu queria, tá? Eu coloquei. Então agora vamos ser mais específicos. Considerando um faturamento por rota de R$ 330 em rotas de até 100 km. Quando você recomendaria essa operação? Qual o valor do carro? Quanto dar de entrada? Qual o valor ideal da prestação? Considere tudo isso. Ou seja, que eu pedi para ele fazer um apanhado bem mais robusto e mais completo mesmo, tá? Ele pensou por 2 minutos e 29 segundos, ou seja, ele pensou bem mais, né? E aqui ele colocou: quando eu recomendaria essa operação? Considerando R$ 330 por rota, uma rota por dia, percurso de até 100 km e uma Fiorino financiada, a operação pode valer a pena, mas somente com uma entrada alta e uma parcela controlada. A estrutura que ele recomendou seria, primeiro, o veículo, né? Ele considerou um veículo no valor de 55 a 62 mil reais. Ele deu uma janela de 7 mil reais aí. Interessante, tá? Então, um carro que custa de 55 a 62 mil reais, tá? O ano 2017 ou mais novo, justamente para você ter uma margem para trabalhar e não ficar muito exprimido na sua margem, tá bom? Uma entrada, aqui vai pegar uma galera, de 27 a 32 mil reais. De entrada no carro, tá bom? Para você financiar entre 30 a 35 mil, com uma prestação ideal de 900 a 1.050 reais. E eu já fiz um vídeo aqui falando que eu considero o valor ideal da prestação até R$ 1.000. Já fiz um vídeo aqui falando sobre isso, já tem aqui no canal. Vamos continuar aqui. Prestação máxima aceitável, R$ 1.200. Prazo também para financiar, no máximo em 48 meses, não ficar financiando em 60, em 72 meses, porque fica algo mais complicado, tá? E a reserva depois da compra de 8 a 12 mil reais. Então, ou seja, se você não tem essa reserva, você teria que montar essa reserva de 8 a 12 mil para ser uma reserva sustentável para você não ter imprevistos, beleza? No mínimo 20 rotas durante o mês, tá? E o ideal de 22 a 24 rotas durante o mês, tá bom? Aqui começou as recomendações negativas, ó. Não recomendaria financiar os 60 mil completo. Primeiro, cuidado, comprovar os 330. O valor de 330 por uma única rota está acima da referência pública atualmente divulgada no aplicativo, que fala em ganho de até R$ 240 por dia, aceitando 3 percursos. Portanto, antes de comprar este veículo, eu exigiria uma comprovação de que os 330 são recorrentes naquele operador. Mas isso aqui de fato ocorre, de fato é. Quem viu os nossos vídeos sobre ganhos aí sabe que uma pessoa que trabalha com um Fiorino normalmente pode ganhar nesse valor de R$ 330 por dia, tá? A conta de R$ 330, vou considerar 100 km efetivamente rodados por dia, consumo real conservador de 10 km por litro, gasolina a 6,62, reserva de manutenção de 30 centavos por quilômetro, 22 rotas por mês, uma parcela de até R$ 1.000. A Fiorino 1.4, mais antiga, aparece com testes padronizados com aproximadamente 10,7 km por litro na cidade com gasolina, mas o consumo real carregado, com paradas e trânsito, pode ser pior, por isso usei 10 km por litro. Justo, ChatGPT, justo, bem justo, tá bom? A ANP publicou aqui também coisas relacionadas aqui a combustível, né, e tal, que agora ele começou a me dar uma tabela maior de custos, tá bom? Ó, custo por rota, combustível, R$ 66 por rota, tá? Manutenção e desgaste, R$ 30. Pedágios, estacionamento e imprevisto, R$ 10. Parcela rateada em 22 rotas, R$ 45. Seguro, IPVA, CNPJ, internet e documentação e o custo total aproximado, portanto, de R$ 186 por dia, custo por rota. Então, ou seja, você ganha 330 e tem um custo de 186, te sobra R$ 144 por dia. É isso que ele mostrou aqui, tá? Assim, dos 330 recebidos, aproximadamente 144 virariam sobra de caixa, depois de provisionar os custos do veículo e a parcela. Vocês estão percebendo que ele falou aqui, ó, virariam sobra de caixa. Então, ou seja, você soma essa sobra, você, no final das contas, esse dinheiro é da sua empresa. Dependendo do quanto que a sua empresa faturar, você tira o seu salário. É isso que muita gente faz errado às vezes, tá?
Fluxo mensal recomendado, ele colocou aqui um total de R$ 7.260 de faturamento bruto, considerando 22 rotas a R$ 330. E aqui agora ele fez uma tabela de valor estimado por mês, com um custo operacional de R$ 4.092 e um lucro de 3.160, ou seja, o lucro ele é menor do que o custo operacional, tá bom? Aqui ele fez um resultado conforme a quantidade de rotas, tá? Ou seja, ele considerou 22 rotas, mas ele falou que pode variar entre 18 a 24 rotas, então ele colocou ainda mais uma variação, tá bom? Vocês estão vendo que é realmente uma análise muito... Isso aqui eu não pedi ele não, ele simplesmente fez porque ele achava que ele tinha que me entregar essa resposta mais completa. Vocês podem ver como que realmente a capacidade dele de raciocínio e de resposta é muito maior. E aqui ele colocou, qual carro eu compraria? Uma Fiorino entre 55 e 62 mil reais, preferencialmente. Ano 2017 é o mais novo, histórico de manutenção comprovada, até aproximadamente 140 mil quilômetros, sem passagem por leilão, sem histórico estrutural, com arrefecimento, embreagem e suspensões revisadas, vistoriada por mecânico independente antes da compra. Em julho de 2026, a Fiorino 2017 aparece próxima de 59,7 mil na FIPE. A 2018 aparece entre aproximadamente 61,2 e 63,9. Uma 2019 está próxima de 65,5, ou seja, ele trouxe para mim também várias opções aqui também de mercado, né? Eu escolheria 2017 ou mais nova, porque o Mercado Livre atualmente exige veículo com até 15 anos. Uma Fiorino 2017 ainda estaria dentro dessa idade ao fim do financiamento de 60 vezes iniciado em 2026. Corretíssimo. Correto. Análise excelente, excelente, tá? E embaixo aqui ele deixou aqui algumas ideias sobre entrada e financiamentos ideais, tá bom? Não vou comentar isso aqui, se vocês quiserem depois pode dar pause, pode dar uma analisada aí, beleza? Outros pontos muito interessantes que ele colocou, estrutura aceitável que ele considera, estrutura que ele recusaria, tá? E o limite ideal da prestação que ele consideraria, tá bom? Colocou aqui pontos assim, pontos sensacionais mesmo, tá bom? Ele colocou aqui uma observação em relação ao limite do MEI, que com esse faturamento aqui de 7.260 você vai passar o limite anual do MEI, então você vai precisar provavelmente ser MEI caminhoneiro, tá? Colocou essa observação aqui, tá bom? O limite dos 100 km, outra observação aqui em relação a isso, tá? Agora eu quero vir para essa parte aqui, ó, meu veredito. Eu recomendaria essa operação somente nesta configuração. Fiorino de 55 mil a 62 mil, entrada entre 27 e 32 mil, financiamento máximo de aproximadamente 30 mil reais, parcela próxima de R$1.000, e reserva mínima de 10 mil da compra, reserva mínima para você ter em caso de manutenção mais robusta, né? Também exigiria mínimo de 20 rotas mensais, expectativa normal de 22 a 24 rotas, R$330 realmente pagos de forma recorrente, no caso o faturamento aqui pela rota, né? Rotas de até 110 km totais no odômetro por dia, rota concluída em no máximo 8 horas, contrato ou histórico comprovando disponibilidade, isso aqui tá. Seguro que aceite utilização profissional, com certeza, nenhum pedágio relevante pago pelo entregador sem reembolso, até porque todos os pedágios são reembolsados, né? Nessas condições, a pessoa pode retirar aproximadamente R$2.400 a R$2.900 mensais enquanto paga o veículo. Sem entrada, sem reserva ou dependendo de rotas eventuais, eu não recomendaria. Com aproximadamente 50% de entrada, parcela de R$1.000 e disponibilidade comprovada de rotas, a operação passa a ser razoável, embora ainda não seja uma renda alta para o risco e o desgaste envolvidos. Essa foi uma análise completa, né? O vídeo deve ter ficado aí, sei lá com quanto tempo aqui, mas essa foi uma análise completa, né? Você chegou até o final, acompanhou toda essa análise aqui? Se você chegou até o final, comenta aqui para mim, análise, para eu saber que você me acompanhou durante esse tempo todo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até o nosso próximo vídeo aí. Valeu!